Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Curiosidade e vim aqui para a gente falar sobre compostagem. A gente vai falar sobre uma das várias técnicas de compostagem. Como é que a gente consegue diminuir a nossa pegada de carbono, pegada ecológica? Como é que a gente pode ter menos impacto sobre o meio ambiente e como é que a gente pode produzir algo bonito, algo nobre, a partir daquilo que a gente geralmente considera lixo, que são os resíduos orgânicos que a gente gera na nossa casa. O Gus tá... Onde é que você tá, Gus? Que lugar lindo é esse? Então, essa aqui é a floricultura. Nossa, que lindo, que sensacional. Legal. Aqui está a nossa parte de ervas medicinais, temperos, Demais. Muito legal. manjericão. Muito legal. Uau, que Ó, o lindo. pessoal incomodando, ó, o pessoal que fica falando alto ó, quando o pessoal está na live, sabe? Ai, que legal. Ó, estamos com 14 pessoas participando dessa live, hein? O pessoal quer saber sobre compostagem. E Será que aí, vamos começar? Vamos começar então? vamos começar, vamos começar. Show de Ó, bola, já então tem vamos aqui lá. o Gui Brodin, falando que O esse Gui é aqui de espaço é Lages. sensacional. O Gui é especialista em bonsai, Paty. Opa, opa, adoro, O adoro. Guilherme é especialista em bonsai, cliente Vamos, aqui da nossa loja. vamos falar de bonsai, Gui. O que, que você acha? Vamos fazer uma live falando sobre bonsai. Bom, é o seguinte, Paty, toda essa questão de compostagem começou por uma incomodação, certo? Tudo na vida começa por uma situação onde a gente se sente incomodado por alguma razão. Uhum. E como eu disse no vídeo que eu fiz, por um acaso, foi um dia que eu e a Michelle estávamos lá curtindo o fato da nossa compostagem ter dado certo. Aham. Surgiu do momento de incomodação onde a gente misturava os nossos dejetos, né? Ou seja, a parte reciclada com essa parte de compostos orgânicos, né? Peraí, Gui, E, peraí, Gu, só um pouquinho. claro. O celular da Lili ficou aqui do meu lado e ele tá É, transmitindo também. Então tá, fala. Você gerava então muito isso, resíduos. então eu e a Michelle começamos a ficar incomodados de estar jogando alimento, restos orgânicos junto com lixo comum. E a gente via o volume que dava. E um belo dia a gente disse, acabou, não vamos mais jogar esses resíduos orgânicos fora. E então eu comecei a fazer experimentações, Tá. né? E a partir dessas experimentações a gente começa a ouvir um pouco mais as outras pessoas, que têm outras experiências, começa a descobrir outras pessoas que têm um pensamento parecido com você e começa a trocar figurinha. A exemplo do professor Germano, aqui no Cavo, que tem um projeto muito legal que chama Método Lajes de Compostagem. Então, ao longo dessa conversa, nós vamos ver que eu tenho um método que a gente chama, que seria um minhocário, né? Como é que é o nome mesmo, Paty, que a gente viu? É Vermicompostagem. compostagem, né? Eu nem sabia que se chamava dessa maneira. Mas a gente viu que a vermicompostagem é o composto mais rico para você suplementar uma área, uma outra área, ou fazer uma adubação de hortaliças, de outras coisas, né? Mas Uhum. existem métodos que você já pode estar fazendo a compostagem e já está plantando em cima, já tendo produção em cima. Então, cada método de compostagem ele vai estar atrelado ao teu objetivo e à tua quantidade de matéria orgânica que tu tens, né? E, enfim, então é uma discussão grande que existem várias possibilidades de serem feitas, né? Então, eu vou mostrar aqui o que eu e a Michelle fazemos e o pessoal vai ficar surpreso porque a gente composta praticamente tudo, né? Com bosta Então, ou composta?
Ô, Paty, na verdade, até a gente falou que o nosso método é o compostagem. A gente coloca até bosta de cachorro junto e funciona, e fica um negócio assim, bem legal, sabe? Ai, que Eu não legal. sei se a gente já começa a mostrar, Paty, ou o que, que tu acha? Ou esperamos mais um pouquinho, vamos conversar mais um pouco? Ah, eu acho que a gente já pode começar a mostrar. Já tem bastante gente aqui Já? interessada. Já tem Legal, gente morrendo de rir aqui, a Rô, a Jana, né? legal. Temos Bom, pessoas de todas as idades aqui, super alguma. interessadas. Então, o que, que é importante a gente entender, tá, dentro desse processo? É que, é que nós estamos falando sobre algo vivo que é, existe toda uma simbiose entre bactérias, fungos, né? Parte física, biológica e química envolvido. E o que a gente tenta fazer é aquilo que a gente quebrou esse ciclo na natureza. Então, o que, que nós temos, Paty? Na natureza nós temos uma série de vegetações e essas vegetações, as florestas, você tem várias camadas, né? Você tem árvores grandes, árvores médias, arbustos, arvoretas e plantas e flores e gramas, né? Então são várias camadas. Todas essas camadas geram resíduos, que são as folhas, galhos. Debaixo de uma floresta você tem animais transitando, você tem excremento de todos esses animais, você tem animais que morrem e se decompõem. Então, essa massa que se acumula ao longo de muitos anos é chamada de serrapilheira, né? E então não há um envolvimento, não se mexe a terra, simplesmente se vai depositando camadas sobre camadas. E é o que a gente vai tentar reproduzir quando a gente quer fazer uma compostagem. Nós vamos fazer camadas sobre camadas, então não se abre buracos, né, Uhum. para fazer. A gente tenta fazer sobreposições de camadas. Então vocês vão ver que eu vou fazer uma, uma camada de cocô de cachorro, posso fazer uma camada de cascas de batata, aí Posso coloco. colocar cocô de gato também? A Jana está perguntando aqui. É a mesma coisa, pode sim. Tem até um toque muito legal com relação às fezes, tá? As fezes de animais é interessante que você coloque ela o quanto antes coletar, porque as fezes, quando você deixa no ambiente, é onde que a mosca deposita o ovo. E aí você acaba levando essa mosca para eclodir, porque ela colocou. Mas se você interromper o processo antes da mosca colocar a larva no cocô, tanto do gato, do cachorro, do seu pet, você quebrou esse ciclo. Então, uma compostagem bem feita não é para gerar nenhum tipo de inseto, né? Só os microbióticos que a gente quer, né? Os fungos e bactérias envolvidas nesse processo. Tá. Então, A Aline está perguntando aqui se pode ser casca de qualquer fruta. qualquer fruta. Assim, ó, isso é outra pergunta interessante. Até hoje, eu até estava perguntando por uma especialista também que estava dizendo que não era para colocar casca de citros. Eu perguntei, mas por que não? Ela falou, porque não é uma questão química ou biológica atrelada a isso, mas sim a preferência alimentar da minhoca, no caso da vermicultura. Uhum. Mas, daí o professor Germano até interviu dizendo o seguinte, olha, ela não gosta no primeiro momento, mas a partir do momento que ela entra em decomposição, 3, 4 dias depois, a minhoca volta. O que a gente tem que entender é que a minhoca tem a preferência, assim como nós temos preferência por os alimentos, as minhocas também têm. E tem alimentos, por exemplo, se você colocar um abacate dentro da tua, uma casca de abacate na tua compostagem, meu, as minhocas adoram. Você pode ter certeza que elas vão por primeiro no abacate, porque ela gosta dessa textura de umidade e pastosidade. Então, É, todos os alimentos no sistema de compostagem, eles vão começar a murchar, vão gerar uma certa umidade e é o momento que as minhocas querem chegar nisso ali. tá. A Tati está perguntando aqui, ó, na compostagem que ela já faz. Ah, parabéns aí, Tati, muito legal. Tem várias larvas grandes de cor cinza. Ela está perguntando se isso é normal. Eu acho que essas larvas não é legal, não. Tem que ver se não está muito úmido. Aconteceu comigo também, tá?
Tá. Essas larvas de cor cinza são as larvas de mosca. Qual que é a situação aí, Paty? Tem que falar para ela, como é que é o nome dela? Tati, é a Tati. Ô, Tati, tu tem que colocar mais matéria seca e tentar juntar, de repente, se tu tá colocando as fezes dos animais, juntar antes das moscas colocarem os ovos dentro desse cocô de cachorro, tá? Tá. E tentar aerar mais, colocar mais matéria seca, né? Material carbônico, né? A gente chamou grama, ou palha seca, ou serragem, ou maravalha, ou um substrato para dar mais aeração, né, nessa compostagem nesse momento. Tá. E a Isis aqui, eu te falei que a gente tinha participação de todas as idades aqui. Ela está perguntando, a Isis, ela tem 12 anos, 12 ou 13 anos, Isis. Oi, Me Isis, conte tudo aí. bom? Isso já é a nova geração super interessada. Quais são os benefícios da compostagem? Olha, Isis, nós temos vários benefícios, tá? A gente, quando fica grande, a gente começa a pensar em muitas situações, inclusive naquela situação financeira. Mas o que mais me puxa é a situação ecológica, Isis. Se você pensar, a gente joga mais ou menos por pessoa 800 gramas de matéria orgânica fora todos os dias, certo? E nós pagamos para que esse material seja depositado nos aterros sanitários, sendo que nós poderíamos estar compostando, fazendo humus dentro da nossa casa, adubando nossos alimentos, nossas hortas, nossas flores. Então, estão aí já duas vantagens de primeira mão, né? O fato de você jogar menos resíduo na natureza, né? De você pagar menos pela deposição desse lixo nos aterros sanitários. E um terceiro benefício é você poder estar produzindo alimentos de maneira orgânica, porque esse é o ciclo natural que se vê na natureza. Legal. Aí, aproveitando aqui a perguntinha da Isis, a Lídia está perguntando, Lídia Piscininha, a coordenadora da Pluriversidade, conhece? Já ouviu falar? Já ouvi falar, diz que é uma pessoa boa, boa por demais da conta. Então, ela está aqui perguntando se pode colocar o produto final da compostagem em qualquer tipo de hortaliça, qualquer tipo de planta. Claro, claro, porque a partir do momento que esse material ele entra em decomposição, que ele se umidificou, ele perdeu todas as características. Ele deixa de ser cocô e passa a ser humus. Passa a ser. Quando o que é o humus? É a transformação da matéria orgânica em material umidificado, que é aos poucos sendo mineralizado e que vira adubo para as plantas. As plantas se nutrem de macro e micronutrientes, que seriam os macronutrientes nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio, e os micronutrientes tem uma série, uma dezena deles. As plantas absorvem, eu acho que entre 12 e 20 micronutrientes. E todos esses macro e micronutrientes estão ali na matéria orgânica, que vai se mineralizando, disponibilizando esses nutrientes para as plantas. Então não existe contaminação, porque ele passa por todo o trato das raízes para absorver os nutrientes necessários para o crescimento da planta. Então, sim, pode ser usado para hortaliças, para ervas medicinais, pode ser usado para flores, pode ser usado para árvores, pode ser usado por uma infinidade de situações para adubar e alimentar nossas plantas. Que demais. E mais uma pergunta aqui, bem importante, aliás, um assunto que muita gente se interessa. O marido da Aline faz cerveja. Ô, marido da Aline, vem cá ensinar a gente a fazer cerveja também. Aline é a pessoa que foi uma das pessoas, ela presta um serviço para a gente, uma parceira comercial, né? Ela que está trabalhando a floricultura nas mídias sociais. Ela disse, Gus, você tem que fazer uma live. Foi daí que eu procurei a Pluriversidade para que a gente pudesse ter uma abrangência legal. E comunicar um assunto que é tão importante, né? A Aline sempre fala assim, Gustavo, não dá de fazer uma live só para fazer, tem que ter conteúdo. E eu vejo que a compostagem, trabalhar com aquilo que é ecológico, com aquilo que é de devolução para a natureza, é bem importante, sabe? Beleza. E o bagaço do malte, a gente pode usar na Claro, compostagem? óbvio que dá. Só um minuto. Mi, pede pro André parar com a água lá.
Sim, dá de usar, mas o que acontece? Esse mosto que fica, ele é bem denso, é como um pirê de batata, se eu não me engano. Então, o que acontece? Nós temos que entender que o processo de decomposição, ele é um processo aeróbico. Por isso que é importante sempre estar tentando criar espaços para que exista uma boa respiração dessa massa. Isso já aconteceu comigo. Eu tentei usar muito resto de alimento, folhas, bagaço, tal. E tudo isso, quando chega lá 4, 5 dias, ele começa a ficar muito úmido e fica quase um pirê de batata. E aí deixa de ter oxigênio. Aí você mata as minhocas e já não existe essa evolução do processo de decomposição. Aí até eu peguei hoje lá na live do professor Germano, que ele disse assim, Gustavo, ele está falando para o público, né? O que é o chorume? Na verdade, o chorume é o resultado líquido de uma decomposição anaeróbica, que é o que acontece nos lixões, onde você tem uma sobreposição de camadas muito fortes, onde você não tem uma respiração, um fluxo de ar. Por isso que naquela essa moça que falou antes sobre Amanda. a Amanda, provavelmente está faltando oxigênio ao ponto de as moscas depositarem os ovos lá, porque ela pensa. Desculpa, não foi a Amanda, foi a Tati. Eu estou pensando na live anterior. Foi a Tati. Por quê? Porque daí fica atrativo para que a mosca deposite os ovos dela. Então, indo no caso do mosto, ali, o que sobra do feitio de cerveja, sim, dá para usar. Só que nós temos que misturar com material carbônico seco, que dê porosidade, que dê como folhas, como capim picado, como casca de pinos, ou seja, nós temos que estar misturando para que circule ar por as partículas. E aí não tem problema. Só que quando ele produz, deve dar uma panelada de 20, 30 quilos. Então, sim, dá de usar, mas vai ter que achar material para fazer essa mistura. Entendi. Então, assim, uma técnica para você saber se tá legal ou não é se começar a ficar muito papado, assim, muito tipo mingau, assim, aquela material não tá legal. Ele tem que estar bem soltinho, assim. Exatamente. Exatamente. Legal, é legal. Isso mesmo que a gente tem que fazer. E claro, você tem que começar o processo com um material que tenha, né, que já tenha um pouco daqueles micro-organismos, para que você acelere essa decomposição. Se você não tem, você pode produzir. Tá. Mas você tem que começar, então, com pouco alimento, até que comece a ficar preto. E esse material jovem em decomposição que é, inclusive, um material que aqui em Lages a gente chama no sistema de laje de compostagem de antimosca, que é um material jovem compostado, que ele vai ter os micro-organismos para começar o processo de decomposição. Legal. E se eu tiver com pressa, assim, e não quiser produzir esse pré-composto, será que eu consigo achar em algum lugar? Sim, você quer ver? Tenta achar um mato, por exemplo. Né? Sei lá, se você chegar num lugar que tem um mato, que você tire as folhinhas de cima, você vai ver ali que você vai tirar aquela primeira camada que você acha que é terra, que você vai ver bichinhos, tipo minhoquinhas, tal. Isso ali já tem uma atividade microbiológica ali. Então, isso ali também já pode começar. Ou se não pede para um amigo que... já ouviu falar do kefir, Paty? Já. Então, as pessoas não dão kefir entre elas para começar? Sim, a semente. Exato, você tem que incentivar um amigo a começar a compostagem dele, quem sabe, dando primeira amostra desse material que foi compostado para começar a própria dele. É um baita de um presente. Eu acho que se você ensinar alguém a compostar a partir de um presente desse, seria muito legal. Olha, sabe que o marido da Ana Paula, que é a nossa multiplicadora do TJ em Lages, ele fez uma palestra e falou para a gente de uma startup que eles fizeram um sistema que chama bosta na lata. Eles preparam um composto, né, um adubo orgânico que tem ali
fezes de animais, é como se fosse um composto mesmo. Coloco numa lata bonita, numa lata, tipo uma lata de tinta, chama aquilo de bosta na lata e vende. Então, por que você não pode pegar o seu composto, botar numa lata bonita e escrever lá compostagem, botar um laço meu de pai dizia, o dia que você conseguir vender merda enlatada é porque a coisa está numa situação complicada e já tem gente fazendo, né? Certeza. Ô, Gus, aqui, ó, o T. Moreira está perguntando qual que é a proporção de matéria seca. Então, tem certas coisas que não tem regra, porque vai depender o que ele vai ter como matéria seca, entendeu? Então, tem que ter um certo tato para essa relação, tem que estar esfarelento, né, no final. Se você vê que começou a acumular muita água, é sinal que está muito úmido, então você vai ter que ir adicionando e misturando. Tá, ok. E o cheiro, assim, como que é o cheiro de Não dá. compostagem? Não dá, não dá, não dá. A não ser que você mexa, que esteja num momento muito úmido, que eu particularmente não mexo na compostagem nesse momento. Se você pegar o método Lages, o Germano coloca menos alimento, mas está mexendo o tempo todo. Tem um segundo modelo que ele faz por cima dos canteiros, por cima da terra, onde que ele deposita o alimento e depois vai fazendo camadas de maravilha. Então, mas ele cria também buracos para respirar, mas não dá cheiro. No método que eu faço, depois que eu encho a caixa, eu jogo essa caixa para baixo e deixo ela lá por 30 dias, bem dizer, 2, 3 semanas, sem mexer, esperando que haja uma primeira compostagem. Depois disso eu começo a mexer, mas daí eu já não dá. Eu quero mostrar cada caixa dessa em cada estágio. Eu acho que a gente até podia começar a fazer isso, Paty. O que você acha? Tá, deixa eu só pegar essa última pergunta aqui da Tati, porque ela também, essa que contou da larva cinza, ela comentou que a composteira dela é fechada. Então ela está se questionando como é que deu a mosca ali. E ela não coloca fezes de animais. Porque a mosca já foi antes mesmo dela começar a compostagem. Pode ter vindo em algum material que ela colocou nessa compostagem fechada. Só que outra coisa, não pode ser totalmente fechado. Tem que colocar uma telinha por cima, alguma coisa. No método que o Germano desenvolveu para apartamentos, não tem furo nas caixas. Eu já coloquei furo nas caixas para que toda essa água, essa umidade desça de uma caixa para outra e que as minhocas possam migrar de uma caixa para outra atrás do seu próprio alimento. Ou seja, elas estão se movimentando entre uma camada e outra. Tá? Legal, legal. E a Aline perguntou se dá para usar serragem. Dá, perfeitamente. A serragem é legal, só que a serragem, por exemplo, se a gente pegar a maior parte da serragem que a gente tem aqui no estado é com base de pinos. E ela não está decomposta. Tá. O pinus, para que ele entre em decomposição, ele puxa muito nutriente, principalmente nitrogênio, para entrar no seu estágio de decomposição. Então, ele tende a deixar um pouco mais fraco esse teu composto por conta dessa absorção. Mas dá de usar, porque ele vai absorver o nutriente, mas depois vai voltar a disponibilizar. Então, tá tranquilo, tá sossegado. Dá de usar, sim, a maravilha de pino sem problema nenhum, que é o que nós temos mais aqui, principalmente na nossa região de Lages, que tem muito plantio de pinos, tem muita serraria, tem muita atividade envolvendo a indústria do pinos. Sim. E o Tiago também, eu estou falando Tiago porque tem Moreira, né? Eu estou pensando em Tiago aqui, eu não sei porquê. Depois ele me explica se o nome dele é Tiago mesmo. Falou que a composteira dele também está com essas larvas. Olha aí, ó, o segundo que já faz compostagem. Muita umidade. Aconteceu comigo, tá? Paty, aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Tá, ele pergunta se ele tem que jogar fora e começar do zero ou se ele ajustar a quantidade de matéria seca vai resolver. Vai diminuir bastante, tá? Legal, legal. Olha, deixa eu mostrar para vocês então aqui alguma coisa, tá? Tá. Pessoal, isso aqui, ó, é o material que a gente quer chegar. Esse material eu inclusive vendo aqui na floricultura. Esse aqui é o humus que eu produzo em casa, só que ele está pendurado, ó.
Gus, será que você consegue deixar a câmera em pé? Consigo. Tá. Olha ali, meu bem. Você tá vendo o material? Ó, então esse aqui, ó, é o humus já peneirado. O que que a gente tem aqui, ó? Que bonito. É maravilhoso, ou seja, não tem cheiro nenhum, né? A gente pode ver que é um material bem homogêneo, certo? Né? Você vê aqui, ó, pedacinhos de casca de ovo. Isso aqui é cálcio puro, certo? E olha que eu não faço de triturar o ovo. Se eu tivesse ainda me dando ao trabalho de cortar mais os pedaços que eu faço e moesse o ovo, não ficaria nada. E esse cálcio ficaria mais rápido disponível para a planta. Mas como esse meu humus aqui tem muito ovo, porque eu e a Michelle a gente acaba consumindo muito, olha aqui até uma minhoquinha ó, californiana. Ó. Olha aí, ó, teve gente que perguntou, ó, tem que ter minhocas na terra para dar para outra Não, pessoa? não necessariamente. Só que a minhoca ela vai acelerar o processo de decomposição, porque ela vai se alimentar, né? É aquilo que a gente estava brincando hoje. O humus de minhoca ele é muito rico. Ele, de fato, ele potencializa, né? Muito. Então, eu até gosto desses pedaços maiores de cálcio, que é das cascas de ovo, porque a própria natureza, ao longo do tempo que for ficar no canteiro, ela vai também quebrando. A ação do tempo, sol, chuva, frio, calor, vai fazendo com que ela vá se decompondo ao tempo. Então, eu tenho um material que vai estar disponível por mais tempo para as plantas, porque a partícula está um pouco maior e vai ficar disponibilizando um pouco. Mas agora nós vamos começar uma compostagem do zero, tá? Ô, Gus, e geralmente tem ovo de minhoca nesse humus, né? Tem sim. Legal. E ó, eu quero te dizer que parabéns, viu? Porque geralmente a gente compra humus de minhoca em floricultura e ele vem muito úmido. Então você acaba pagando pela água. E o teu tá puro humus mesmo, tá? Um produto de excelente qualidade. Fantástico, fantástico. Olha só. Então eu começo com uma caixa, claro que ela está suja, porque eu utilizo ela. Vocês vão ver que eu tenho orifíciozinho nelas ali, mais ou menos de uma broca 8, certo? Tá. Ela tem buraquinhos. Deixa eu só chamar minha assistente aqui um pouquinho. Ô, Gus. Oi. E o pessoal que gosta de pescar pode usar essas minhocas aí para pescar? Claro que pode. Pode sim. E são minhocas chiques, né? São minhocas Olha californianas, só. né? Mostra aqui, né? Ó, essa aqui é uma caixa que já está praticamente pronta. Legal. Vocês vão ver que as partículas grandes, eu não me dou o trabalho de cortar muito, porque o material que eu e a Michelle produzimos é demais, então daria muito trabalho. Você vê que aqui eu tenho um caroço de manga, certo? Inteiro, que depois eu tiro, ou vou colocando de novo no processo até que ela entre. Então você vê, ó, ela já decompôs por dentro, mas ainda está. Mas olha só, se eu puxar esse material, olha como está por baixo, ó, úmido e já praticamente decomposto. Ó. Isso aqui é um material que tem ali 3, 4 semanas já. Muito legal. Certo? Ó. Tem mais de um mês agora. Olha aqui a minhoca. Ó. Fora a minhoca, gente, esse composto aqui está cheio de micro-organismos, fungos e bactérias que aceleram o processo de decomposição da matéria. Então a gente sempre começa, que é o que eu disse, com uma camadinha dessa, porque ela vai acelerar. Então eu espalho no fundo um pouquinho. Ok. Certo? Certo. E agora vai vir a segunda camada, olha só. Adivinha o que nós vamos colocar aqui? O que a gente está colocando aí? O que será que é? Na Cocô. nossa... Cocô. Ah, então a gente vai fazer uma compostagem, então. Essa vai ser uma compostagem. Então, olha só, coloquei o cocô e agora
eu vou fazer, posso colocar ou material seco, né? A gente pode estar colocando uma camada de folhas, se for o caso, que é aquela parte para dar um pouco de aeração. Certo. Isso aí é cocô de golden? Isso é cocô? Do que é o cocô? Golden. É, cocô de golden, chique no último. Isso é um cocô que vale ouro. Olha só, esse aqui é o resultado de um dia. Você vê, tem aproximadamente uns 3 quilos e pouco de material que a gente comeu hoje. Ó. Goiaba serrana, casca de laranja. Eu não me dou o trabalho, porque eu tenho espaço e eu tenho tempo. Mas se a gente cortar em pedacinhos menores, vai acelerar o processo de compostagem. Então você vê, ó, erva mate, tinha casca de ovos, casca de... O que é isso aqui mesmo, hein? Tamarilis. Tamarilho, né? Tamarilho. Tem a raiz de uma alface hidropônica. Ô, Gus, eu tô vendo ali, parece um pedaço de papel, é isso? Tem. É um guardanapo que acabou indo. E pode? Mas você vê, ó, a própria celulose é carbono. Então, isso aqui é um filtro de café. Eu tento espalhar. Fazendo uma camadinha. Então, eu tento deixar meio parelhinho para ir. Eu posso jogar agora esse substrato que a gente pode estar comprando em alguma floricultura, né? Para tirar o cheiro, ó. Isso é terra? Não, é um substrato, base de casca de pinos. Ah. É isso que vai fazer com que não dê nada de cheiro, Paty. Tá, e se eu não tiver esse substrato aí, o que eu posso usar? Pode colocar folha, pode colocar... Vai ter que ser material serragem. Tá. Posso Tem que colocar pegar... areia, sim? Não, Não, areia não. areia não, areia não tem carbono. Tá. Tem que ter Tem que ser um carbono, material né? rico em carbono. Tá. Olha só, se a gente olhar, olha como ficou macio, olha como ficou poroso. Então aqui, ó, eu encho essa caixa, vai levar às vezes uma semana ou menos de uma semana, eu tô com ela cheia. E aí eu começo uma nova. Olha só, como eu tenho uma série de pedaços grandes aqui, que ainda não se decompôs por completo, eu jogo essas camadas para cá, ó, para começar mais um processo de compostagem dessas partes grandes, ó, que aqui tem um material que está em meia decomposição, materiais que são muito fibrosos, ó. Isso aqui era uma casca de abacaxi, ó, mas com 60 dias ela ainda tem um pedacinho de ovo. E vocês veem, eu mexo com as mãos sem problema nenhum, porque aqui já virou tudo uma coisa homogênea. Deixou de ser cada elemento desse um elemento que você possa identificar como uva, batata, repolho, tal, virou uma coisa só. Olha só o material pronto, me mostra aqui de novo. Então esse material você viu, ó. Oi. Deixa eu fazer mais algumas perguntas aqui para aproveitar enquanto você mexe aí. A Isis está empolgadíssima para fazer uma compostagem lá na casa dela. E ela está perguntando se tem algum tipo de inseto que prejudica a compostagem. Não, prejudica não. Vai prejudicar, às vezes, a gente que tem... Claro que a gente não quer ter mosca varejeira dentro do prédio, tal. Mas eu não identifiquei nenhum bicho que tenha sido prejudicial ao processo de decomposição, não. Muito pelo contrário, os insetos fazem parte disso. O que a gente não quer é que tenham animais envolvidos, né? Olha aqui, ó, um material que ainda não está totalmente decomposto, como a minhoca está aqui dentro trabalhando, ó. Olha só. Ó, olha como ela se envolve nessa parte mais úmida. O que eles estão dizendo é esse bicho aqui, ó, Paty, ó, tá vendo, ó? Isso aqui são larvas de mosca, ó. Tá vendo? Tá. Por quê? Porque em determinado momento ficou muito úmido ao ponto de ser atrativo para a proliferação da mosca. Então você não pode deixar chegar no grau de umidade.
E às vezes Sim. acontece comigo, eu não presto muita atenção, pode acontecer. Tá, mas não chega a estragar a compostagem, não, né? Não, você adiciona material seco e ele vai voltar. Certo. E Mas assim, eu não fico mexendo muito, não. Então olha, você vê, ó, eu vou colocar eles em sequência, tá? Esse aqui tá, é o material pronto, esse é o material que a gente começou nesse momento, certo? ok. Olha lá, Mostra isso nossa aqui. compostagem. Tati, olha essa caixa aqui. Essa caixa estava cheia até a boca semana passada. Olha como ela baixou 4 dedos. Uhum. O que que fez? O material se acomodou, o material começou a entrar em estado de decomposição, começou a perder líquido. Então, essa caixa tem exatamente uma semana. Eu terminei ela semana passada, comecei uma que eu não estou com ela aqui agora, e comecei essa caixa que eu iniciei com cocô tal por primeiro. Então, olha só que legal. Se eu tivesse partículas menores, elas já estariam em decomposição. Mas olha o que nós temos. Começa uma mudança de coloração, ó, nos alimentos. Olha só. Começa uma mudança de coloração, ó. E você começa a observar que junta mais umidade. Olha só. Aquilo que é uma partícula menor começa a umificar, né, de humus. Olha só essa parte que já está bem preta, ó. Sim. Olha que legal. Ó. O que é isso aqui? Ó? Um pedaço. Você sente um pouco de calor nas partículas. Isso aqui é um pedacinho de ovo. Ó. E mesmo com uma semana, eu vou dizer para vocês, não dá de sentir muito cheiro. Consegue filmar aqui dentro, Mi? Vocês começam a ver uma atividade biológica aqui, fungos começam a vir por cima dos alimentos, começa a ficar uma coloração esverdejada e daqui fica preto. Então, nesse momento, é o momento que eu não gosto de mexer na caixa. Tem que deixar ela paradinha aqui, com os micro-organismos trabalhando. Mas vamos supor que essa caixa começou a ficar muito úmida e começou a ter aquela situação. O que nós vamos fazer? Vamos dar uma mexida, uma aerada. Olha, só veio um limão. Começamos a dar uma mexida, uma aerada. E o que nós vamos fazer? Vamos jogar algum material seco por cima. Ó. Pode ser folha. E essa folha aí é de graça, né, Gus? É só É pegar só na ir na frente. É só ir na frente de casa, onde tem um pouco de árvore, dar uma varridinha. Você vai estar ajudando a manter a tua cidade limpa e ajudando na tua compostagem. Verdade. Ô, Gus. Posso colocar um pouquinho mais daquele meu substrato. Ó. Fechou. A Eliana tá perguntando qual que é a altura da caixa. Ela deve ter uns 20 centímetros mais ou menos de altura. Tá, eu posso fazer numa caixa mais alta? Pode fazer aonde você quiser, desde que você tenha essa questão aeróbica, tá? Eu vou pegar uma outra caixa com 2 semanas para vocês verem a diferença, tá? Tá, legal. Ó, pessoal, que nem a Jo tá falando aí do Cita Yoga Terapia. Vamos pra prática, hein? A Fernanda Romaguera já comprou a composteira essa semana, já vai colocar em prática, vai mandar foto pra gente, hein, Fê? Olha só, Paty. E tem um colega nosso aqui, ó, dando uma dica super legal. Tá falando que com essas minhocas aí importadas da Califórnia só pega peixe-rei. Se o peixe não vir falando inglês, ele não quer. Então, Paty, olha só. Esse material que a gente tinha mostrado aqui era de uma semana, certo? Essa caixa aqui, que era de uma semana, estava sobre a caixa de 2 semanas. Michele, vê se você consegue mostrar a umidade que está aqui. Consegue ver, Paty, a umidade que está aqui? Consigo. Você vê que tem pontos mais secos e pontos mais úmidos. O que são esses pontos mais úmidos? É embaixo dos furinhos que eu tinha aqui, aonde descia o chorume. Processo de decomposição. Essa caixa aqui, o que a gente deveria fazer? Eu deixo quieto, não mexo, mas a gente pode estar aerando ela.
você vê que ao mexer nela, ela ainda se assemelha mais uma massa. Dá de perceber que ela está muito úmida por dentro? Dá para perceber. Sim, porque ela está agora, tipo assim, quase no auge do processo de decomposição dela, né? Então, nesse momento, antes de eu começar a mexer, não tinha cheiro nenhum, né? Ao mexer, pode ser que tenha algum cheiro, não senti ainda, mas a gente vê a umidade, mas esse ponto de umidade ainda é bem tolerável, ele não está ainda muito úmido. Aqui, de novo, ó, os alimentos por baixo, ó, aparecendo as cascas de ovo, começando a aparecer. Olha só, coloquei um milho inteiro, deveria ser picado, mas ele entra em decomposição porque eu não tenho pressa, eu tenho até 60 dias, ou eu volto a jogar ele numa outra caixa. Certo. Né? Aqui eu tenho alho poró, você vê que as pontas começaram já o processo de decomposição, né? Ó, tá vendo? Ele passa de um verde intenso e começa a ficar marrom até o ponto de ficar preto, Certo. né? Mas você vê em nenhum momento tem mosca subindo ou algum bicho, simplesmente as nossas minhocas. Aí eu mexi agora, o que eu faço? Recoloco e cubro de novo com a terrinha. Pego o meu substratinho e pronto. É só deixar lá. 30 dias, 4 semanas, 5 semanas, e eu vou deixando, vou colocando. Quando eu estou precisando adubar alguma coisa lá em casa, eu vejo qual caixa que está no processo maior de decomposição. Deixa eu ver, eu tenho mais uma caixa lá para mostrar. Mostra aqui. Ô, Gus, deixa eu Oi. trazer mais umas perguntinhas, que agora a gente já tem só uns 15 minutinhos de live. A Tati também está perguntando se pode carne crua ou cozida e alimentos cozidos. Pode, tá? Mas você sempre tem que cuidar com essa cobertura, tá? Porque como na natureza, a natureza ela não aceita que um animal venha morrer, a natureza vai fazer o processo de decomposição. Você vai fazer. Eu não gosto de colocar, porque pode ser que dê um pouco de cheiro. Uhum. Mas para dentro de apartamentos eu não recomendaria. Recomendaria só restos vegetais mesmos, tá? Mas se você tem um ambiente externo, você pode colocar. E comida, essa caixa aqui, comida olha só. Gus, Oi. comida cozida pode sem ser carne? Pode. Pode colocar um feijão que passou, um resto de feijão, mas sempre lembrando, vai ter que mexer para deixar ele aerado. Não pode ficar com uma textura de purê de batata ou de um pirão, entendeu? Você tem que criar essa massa para que tenha essa circulação de ar. Ok. Tá, a Você Jo viu tá aqui, ó. perguntando aqui se na camada de cocô pode ser só casca de ovo e casca de fruta. Pode misturar tudo. Pode misturar tudo. Você pode, eu fiz em camadas, mas você pode misturar tudo. Pode Certo. levar misturado. Legal, legal. Paty, deixa eu mostrar essa caixa aqui, ó. Então, a última caixa foi de 2 semanas. Essa aqui é uma caixa de 3 semanas, tá? Então, olha só o que sobrou, ó. Por cima eu ainda tem um pouco de cocô, mas você vê que ela já está mais seca. E dentro a gente não vê mais a parte vegetal, ó. Certo, ó? Tá lá no fundo. Olha a quantidade de minhoca no final do processo. Olha onde que elas gostam de estar. Olha Com 3 só. semanas, ó. Sensacional. Mas você vê, ó, aquilo que era vegetal, casca de batata, citros, cadê? Isso já foi, já virou terra, ó. O que eu tenho aqui seria praticamente a parte de cálcio, que demora mais para decompor e partir, e o cocô. Por quê? Porque o cocô tem mais aquela textura mais úmida, né? Uhum. Uma casca de batata. Olha só que legal, gente. Em vez dela estar em estado de composição, ela está começando a emitir raiz, ó. Aí, como é um órgão vivo, não está em decomposição, as minhocas não atacam. Estão vendo a raizinha aqui, Paty? Sim, tô vendo. Dá para ver direito. Tá, e o Gus, o cocô ali que foi colocado porque você tem cachorro e o cachorro produz cocô, né? Mas não é obrigado a colocar cocô na compostagem, não, né? Só com restos vegetais, sim. O cocô é só porque eu tenho, eu não queria jogar fora. Então, todo mundo tem, na verdade, o seu cocô, né? Mas não é o caso. Mas, gente,
o que me encanta é o seguinte, ó. São 3 semanas ou 4 no máximo. Não tem 4 semanas. Essa caixa aqui tem 3 semanas. Então, olha só, coloquei uma cebola inteira, ó. Não sei o que aconteceu. Talvez estava em processo. Essa aqui, ó, como está vivo, não entrou em decomposição, ó. Mas todo o resto de alimento, que era folha, que era pedaço, cadê, gente? Sumiu. Agora, o que acontece? Eu aerei, mexi. Deixa eu enterrar essa cebola aqui. Poderia cortar em pedacinhos, já estaria decomposto. Eu mexi, aerei. Gente, não tem cheiro nenhum. Michele, tem cheiro? Não tem nenhum cheiro, nenhuma mosca, nenhum tipo de inseto. Que legal. Ô, Michi, feliz aniversário! Obrigada, meu amor. Obrigada mesmo, de Ela tá de coração. nível aí, gente. Que legal. A Aninha avisou aqui, ó, feliz aniversário para você. Tá todo mundo mandando um Ai, beijão para você, Mi. Obrigada, viu? Gratidão, então, pelo carinho mesmo, tá? E tô feliz de estar participando aqui, levar um pouquinho de conhecimento, compartilhar coisas que nos faz bem, né? Poder compartilhar com a Mãe Terra, a natureza, né? Sensacional. Olha só, parabéns, gente, sobra, parabéns. Sobra aquilo que tem mais fibra, ó. Você vê, isso aqui é um cabinho de uva, ó. A uva já foi, a parte que tem mais umidade é a que vai decompor mais rápido. Aquilo que é mais fibroso leva mais tempo. Então você vê, ó, em 3 semanas, a gente não tem mais que isso, 3 semanas e meia no máximo, você já vê que eu tenho um material praticamente uniforme, ó, sem umidade. Com mais 1, 2 semanas, eu já posso estar peneirando para vender ou colocando no espaço que eu quero. Tá, então olha só como ficou. Augusto, eu tenho que ter mais de uma caixa, então, né? Porque Sim, na verdade, se você pode ter uma caixa grande, só que dentro dessa caixa você vai ter vários estágios de compostagem. Eu gosto de fazer assim porque eu tenho uma caixa sempre uniforme. Uma caixa eu tenho com 1 semana, outra caixa eu tenho com 2 semanas de idade, outra eu tenho com 3, e eu tenho 8 caixas porque eu completo um ciclo de 60 dias, 8 semanas. Empilha depois explicando. Eu vou empilhar. tá. Agora que eu mexi, ó, vou colocar só um pouquinho de substrato a mais, só para... Tá. O Gus, a Eliana tá perguntando se dá para colocar cinza. Dá, claro que dá. Cinza é material carbônico, não tem problema. Só tem que cuidar para não ser uma cinza muito fina, né? Tá. Para que haja essa respiração, né? Então, por exemplo, olha só. eu posso fazer um churrasco, aí eu pego aquele Não, resto de... não. Aí tem um problema muito grande nessa cinza, Paty. Tá. Olha. O grande problema da cinza de churrasco é o sal. O sódio e o sal, ele vai fazer mal para a raiz, ele vai deixar um ambiente de salinidade no solo para a planta e vai piorar o sistema de desenvolvimento radicular. Cinza de churrasco não pode. Tá. Cinza de fogão a lenha pode. Ok, certo. Viu, Eliana? Cinza sim, mas de churrasco não. Então também não é bom colocar essa cinza de churrasco na terra com as plantas, não, né? Não, não. Um pouco tudo bem, mas se você tem aquele canto que você ficar jogando cinza de churrasco, você vai estar levando sal para aquele ponto. E aí o sal na terra faz mal para as raízes. Tá. O Tiago está perguntando quando é que coloca as minhocas. Eu gosto de colocar embaixo e de tempo em tempo você pode pegar aquele material, aquele composto e jogar por cima com mais minhoca para acelerar o processo que nem agora. Eu tenho esse material que estava com 2 semanas. Eu posso pegar sempre um pouquinho e jogar umas minhocas por cima, ó. Tá vendo? Ok. Mas elas vão passando de uma caixa para outra pelos buracos. Elas vão atrás do alimento, fala para ele. Por isso que é legal fazer uns furinhos que ela passa de uma para outra. Legal. A Cita Yoga Terapia, nossa querida Jo, tá perguntando aqui quando é que pode jogar isso aí na terra. A partir do momento que está decomposto. Que nem esse material aqui, me mostra para ela. Ó, quando está totalmente decomposto, que as partículas estão pequenas, Jo, esse material aqui que está totalmente preto, é um momento que você já pode, se quiser, pode peneirar, se quiser pode jogar ele assim inteiro, que aqui, ó, você acha que é terra, isso aqui não é terra, isso aqui é material 100% orgânico. Resto de Fantástico. cascas,
Olha, gente, é tão incrível, Mi. Gente, é tão incrível que a gente acha que é terra. Não, isso aqui é tudo material orgânico. Isso aqui é riquíssimo em todos os nutrientes para a planta. Não tem nada. Aqui só tem fezes de animal e restos de folha. Nesse ponto aqui, Jô, que já não tem calor, que já está bem, é o momento que você pode adubar as coisas. E eu posso plantar direto aí dentro dessa caixa? Oi? Eu posso plantar direto dentro dessa caixa? Sim, o método laje de compostagem é exatamente isso. Você faz, antes mesmo de estar totalmente decomposto, eles já estão plantando. Legal. Fantástico. A Carolina Bol está perguntando se consegue fazer a composteira no apartamento. Consegue sim. Consegue sim. Só que daí o que, que acontece? Vai ter que fazer de uma maneira, Paty, que não vá tanto. Ela tem que fazer primeiro essa base orgânica para ter os micro-organismos, né? E tentar colocar mais folha, mais palha, mais maravalha, para que haja esse envolvimento mais aeróbico, né? Porque a carga de restos de vegetais que eu coloco nas minhas compostagens é muito grande. Imagina, eu e a Michelle, a gente produz mais de 800 gramas por pessoa por dia. Nós produzimos tranquilamente, porque a gente come muita fruta, 1 quilo e meio. Então, num dia dá 3 quilos, 2,5 quilos. Uau. Então, por isso que eu tenho esse ciclo e vou trazendo aqui para a loja e vou colocando nas minhas hortas, vou colocando. Agora, Paty, tem muita gente que vai dizer assim, mas Gustavo, para que eu vou fazer se eu não tenho um canteiro, eu não tenho nada? Gente, pega esse material, repõe, leva na praça aí perto da tua casa, ou, sabe, pô, dá de adubar um monte de coisa, dá para o teu vizinho, aduba a grama do teu prédio. Nossa, dá de fazer um monte de coisa. Ô, Gus, a Jô tá perguntando aqui, eu vou ver se eu consegui entender a pergunta dela. Ela pergunta assim, então nunca se faz um buraco, tem que ficar na caixa. Eu estou entendendo da pergunta dela que ela está questionando se a gente pode fazer a compostagem só no buraco. Faz um buraco, vai jogando e vai fazendo composto direto no buraco. Não tem razão de se fazer um buraco no chão para fazer a compostagem, Paty. Tá. Eu acho que ela está querendo fazer um buraco na terra. Não. Se você quer fazer na terra, pode jogar todo esse material orgânico, as folhas, por cima da terra e fazer uma cobertura com folha seca, com serragem de preferência. Aí eu sugiro que ela dê uma procurada no YouTube no método lajes de compostagem, que depois a gente pode estar disponibilizando para eles. Legal. Que é em cima da terra mesmo. Mas não faz buraco, porque o buraco vai deixar mais difícil a questão aeróbica. E não existe na natureza isso. Entende? Imaginário vai dizer, vou fazer um buraco para soltar minhas folhinhas só nesse buraco. Não. Ela vai fazendo as camadas, vai espalhando. Por isso que é depositar por cima da terra. Sim, por cima da terra fica mais fácil de fazer esse movimento com ela, né? De mexer. Sim. E tudo. Exatamente. Ô, Gus, a gente está com uns 4, 5 minutinhos. Eu vou terminar de olhar aqui. Cinza de lareira pode usar, né? Pode, desde que não tenha sal. Desde que não tenha sal. Legal. Muito sensacional. E aí, quer mostrar pra gente como é que você armazena as suas caixas no final de tudo? Pode ser. Ô, Mi, mostra aqui para mim. Vou virar aqui. Olha só. Eu sempre deixo por último as caixas que eu... Então, eu coloco uma em cima da outra, ó. A mais nova vai em cima, a mais velha vai embaixo, é isso? Sim, sim. Legal. Legal. Aqui, ó, tem gente perguntando se você tem essas caixas para vender. Já tem muita gente vendendo na internet, tá? É uma caixa geralmente com 3 camadas, sendo que a última camada ela faz a coleta daquele líquido, né? Que não é churume, que seria o líquido nutritivo, que você mistura na proporção de 1:10. Um dedo daquele líquido para 10 partes de água. E você pode borrifar as plantas, pode molhar as plantas com aquilo que é um baita adubo. E por que 2? Porque você completa uma caixa, vai deixar ela lá os tempos necessários para que ela entre em decomposição.
e começa uma nova. Então, como a minha caixa é pequena, eu tenho várias. Eu preferi trabalhar com esse modelo porque eu tinha essas caixas aqui dando sopa e eu simplesmente aproveitei. Mas você pode comprar essas caixas ou pode ir em algum lugar fazer com balde, dá de fazer com uma série de materiais, aproveitando o que você tem. Legal. Gus, infelizmente o Passou a Instagram hora está já? avisando aqui que está acabando o nosso tempo. Foi sensacional. Muito obrigada que coração, num sábado à tarde você e a Mi estarem aí compartilhando todo esse conhecimento com a gente. Foi fantástico. No aniversário da Mi, gente, que presentão que vocês deram pra gente. Vocês são surreais, são fantásticos. Gratidão de toda a equipe aqui da Pluriversidade, foi muito bom. E pessoal, agora está na hora de colocar a mão na prática mesmo. É isso aí. Gus, dá aquele último recadinho final para o pessoal aí, para a gente se despedir. Então, eu quero agradecer o espaço que a Pluriversidade está dando, né? Eu acho que era um tema que precisava ser abordado, uma vez que o nosso lema é que todo mundo possa ensinar alguma coisa. Então, a gente parte daquele fato que ninguém é tão sábio que não possa aprender ou tão ignorante que não possa ensinar, né? Então, a Pluriversidade é isso. É multicêntrico, é multidisciplinar, é multi-tudo. E a gente tem uma gratidão muito grande pelo programa Pluriversidade, onde tem o braço do TJ Coaching, do qual eu sou cria também.